Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite aí para vocês que estão se preparando para a prova prática, né? A didática aí da Prefeitura de São Paulo. Estou passando aqui para gravar mais um vídeo, trazer algumas dicas, compartilhar com vocês mais uma ideia e acho que acaba servindo para todas as áreas, né? Às vezes a gente vai vendo alguns planos de aula de algumas pessoas e serve para todas as áreas, tá? Então, se você está vendo aí a primeira vez, eu convido você a dar um voto de confiança aí para a gente, se inscrever no canal, tá? Esse canal aqui, ele tem feito, tem outros vídeos aí de estatísticas, né? Da probabilidade de ser chamado. Eu fiz um vídeo também a respeito do valor salarial possível que os professores podem receber, tá? Fora isso, depois também eu vou estar divulgando as chamadas do Diário Oficial. Às vezes o professor não acompanhou, não viu. Então, assim que sair, a gente divulga a numeração, o horário de escolha. Eu vou estar compartilhando isso até depois da prova didática, tá? Então, uma maneira aí também de você ter informações sobre o concurso. E também a gente vai estar fazendo informações de outros concursos aí. Possivelmente teremos concurso do Estado, professor do Estado, então a gente vai estar resolvendo prova, trazendo notícias. Então, um canal aí também para professores, tá? Então, hoje eu vou compartilhar aqui mais uma ideia de um plano de aula, tá? Ele é da minha área aqui de matemática, tá, gente? Mas, às vezes, a gente vê uma ideia de plano de aula e a gente acaba aplicando na nossa área a forma de abordar, a forma de trabalhar, né? Eu tenho um vídeo aí no desafio também que eu fiz da língua portuguesa, um vídeo aí que deu bastante acesso de sinônimo, né? Uma forma de trabalhar o conteúdo. Então a gente vai vendo, tá? Compartilhando ideias. Então, esse aqui é um ponto, o ponto 6 da prova de matemática, que é aquela história de preparar uma aula didática de matemática com duração de 12 minutos, tá? Não é que o que eu vou fazer dura 12 minutos, eu vou ter 12 minutos para explicar o que eu vou fazer e a metodologia, tá? Então, aqui, ó, ele fala análise e identificação de elementos ou inadequações representados nos dados de pesquisas estatísticas, em tabelas ou gráficos, que podem induzir a erros de leitura e de interpretação, tá? Então, nesse tema, ele está falando do uso inadequado de tabelas, gráficos, né? Dados estatísticos, que induz a erro ou interpretação errada, né? O erro de leitura e de interpretação. Bom, então eu estou colocando aqui que esse é um tema do eixo de probabilidade estatística, que o plano vai pedir, né? Ele fala lá, o eixo aqui, probabilidade estatística, tá? Objetos de conhecimento, ó, vou pular no meu plano, gráficos e tabelas, tá? Semana que vem eu vou ver se eu faço um vídeo já jogando os dados no plano, tá? Obviamente que eu também eu dou aula na faculdade e no colégio particular, então é corrido, tá? A gente não grava mais vídeos aí por falta de tempo também. Mas eu vou fazer um jogando no plano. E lá no plano a gente tem que pôr o eixo, os objetos de conhecimento, tá? E aqui ele tem os objetivos de aprendizagem também. Repare que esse tema aqui, ele está falando aqui, ó, do ensino fundamental do sétimo ano, analisar e identificar em gráficos os elementos que podem induzir a erros de leituras, tá? Como escalas inapropriadas, legendas, ele fala isso. E no nono, além dele estar no ensino fundamental 07, ele também está no ensino fundamental do nono ano, né? Ele fala de novo, analisar e identificar os elementos que podem induzir a erros de leitura, tá? Então, um tema que eu posso trabalhar no sétimo e no nono ano e no oitavo, tá? Dependendo, ele é lá do Fund 2. Então, tem lá o eixo, os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem.
que tem um campo lá do plano que a gente vai colocar isso. E é bom olhar no currículo da cidade, tá? Então, tá aqui, esses dados iniciais, tá? Qual é a metodologia utilizada que eu vou apresentar para a banca? Eu vou fazer um roteiro de estudo, tá? O que é esse roteiro de estudo? É um roteiro em que eu vou entregar para o aluno, seja na forma de cópia, ou seja na forma digital, esse aluno vai ter esse roteiro. E a partir desse roteiro, nós vamos estudar esse assunto aqui, né? Os erros em pesquisas estatísticas, em tabelas e gráficos, o que pode induzir a erro de leitura e de interpretação, tá? Então, como que eu vou fazer essa atividade? Ou eu estou propondo, tá? Porque eu vou jogar isso no plano. Primeira coisa, no roteiro que eu vou entregar para o aluno, e ele vai se acostumar, e eu trabalho isso no colégio particular, eu coloco uma pergunta para ele lá. Descreva qual o motivo de realizarmos pesquisas estatísticas no dia a dia. Então, jogo uma pergunta para ele, né? E vou esperar o que esse aluno vai falar para mim, né? E aqui eu deixo um espaço para ele responder, né? Se for via online, se for lá pelo Classroom, eu faço uma cópia para cada aluno que cada um possa editar. Então, para que se realiza a pesquisa? Então, vamos ouvir esse aluno, né? Então, tanto a BNCC como o currículo da cidade, ele pede para esse aluno ser engajado, desafiado, né? E jogar ele dentro da situação. Eu não saio explicando nada, eu vou primeiro ouvir, né? Eu primeiro vou diagnosticar o que esse aluno sabe. Então, será que o aluno lá do sétimo, nono ano vai me responder qual o motivo de realizar a pesquisa? Tá? Vai, tá, gente? A gente fala, mas o aluno vai falar, eu realizo pesquisa para ter informações de pesquisa, de mercado, ele vai, vamos ouvir, deixa ele falar, né? E sempre aquilo, o papel do professor, eu jogo as perguntas iniciais e vou ouvir esses alunos, tá? E cada plano é diferente, cada sala é diferente. Diante dessas respostas, a aula, às vezes, ela muda, ela não é igual. Então, aí o professor vai mediar, vai inserir alguma informação, tá? Então, eu joguei essa primeira pergunta, e peço para eles responderem. Ao mesmo tempo, vão responder a segunda. Então, posso falar, ó, respondam aí a primeira e a segunda. Então, ele fala assim, a segunda: ao realizarmos as pesquisas, divulgamos os seus resultados, muitas vezes por meio de gráficos. Quais os tipos de gráficos que você conhece e já fez a construção nas aulas de matemática? Então, eu quero saber, quais os tipos de gráfico aí? Será que ele sabe o nome, né? O que ele sabe a respeito de gráfico? Você vai falar o gráfico de colunas, de pizza, né, ou de setores, gráfico de linhas, né? Talvez um aluno que já tenha feito histograma vai saber. A gente vai ouvir, tá? Pictograma. Então, vamos ouvir esses alunos, se eles sabem o nome. Eu tô colhendo informações desse grupo para eu começar a atuar. E o professor vai atuando em cada pergunta, né? Cada pergunta há um espaço para a gente atuar. Mas eu estou aqui dentro do meu roteiro sendo o cara das perguntas e eu estou investigando, eu estou conhecendo esse aluno, tá? Então, eu já pedi para ele no nono ano quais os tipos de gráfico. Ah, sempre vai ter um falar, eu não conheço nenhum, né? Mas aquela coisa do aluno, eu acho até uma revolta, às vezes ele reclamar, né? Algum que reclama. Mas a gente sempre tem alguém que vai falar alguma coisa. E isso vai ser suficiente para a gente discutir. O gráfico de pizza, eu falar, como que é esse gráfico de pizza? Ah, aquele que faz num círculo, divide. Então a gente vai dialogando, conversando, mas esperando o que eles vão responder, tá? Depois, gente, eu fiz essas duas perguntas, eles vão responder. Aí eu coloquei lá, acesse o link ou QR Code que seu professor forneceu e responda a pergunta feita, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, depois que eles responderam as duas primeiras?
eu vou fazer uma discussão com eles, vou ouvir o que eles trazem, e aí eu vou passar um link ou um QR Code para eles responderem uma pergunta. Aonde vai estar essa pergunta, tá? Então, essa aqui eu vou fazer aí, não sei quem conhece, no Mentimeter, tá? Então, eu já coloquei aqui, ó, eu tenho o Mentimeter. Então, o Mentimeter é uma ferramenta aí para a gente fazer pesquisa, coletar de forma instantânea, tá? Eu fiz algumas aqui, eu dava aula para o nono em 2021, né? 2022 eu não fiz, que não tem aqui meus últimos arquivos, tá? Ele é todo em inglês, tá, gente? Eu falo para vocês que eu sou analfabeto em inglês, tá? E em química também. São duas coisas que os alunos me falam assim, gente, eu sou analfabeto em química. Falo para eles às vezes, e sou analfabeto em inglês, tá? Mas aí no YouTube tem alguns canais falando do Mentimeter, tá? Mas é o basicão aqui eu sei, né? Então, vamos supor, eu trouxe o Mentimeter aqui e estou colocando no vídeo mais ou menos para explicar para vocês. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma nova apresentação que eu vou chamar um novo Mentimeter que eu vou chamar erros de gráfico, tá? Então, venho aqui, ó, erros de gráfico, eu vou criar esse Mentimeter, essa pesquisa que eu quero fazer, tá? Então, eu vou iniciar com o aluno fazendo aí esse Mentimeter, uma investigação, uma pergunta com eles, tá? Para a banca eu já vou apresentar isso, tá? Já vai estar apresentado. Ele está carregando aqui esse meu computador um pouco lento. Bom, então ele abriu aqui, ó. Eu chamei de erros de gráficos, saiu o O aqui. Depois eu corrijo, tá? E aí eu tenho a opção de criar esse Mentimeter numa pesquisa, perguntas de múltipla escolha, né? Nuvem de palavras. Aqui é uma caixinha que o aluno pode colocar um texto de uma pergunta que você colocar, tá? Esse Mentimeter, basta você ter uma conta do Gmail e abrir que criar lá uma conta que você pode fazer. Então, vou fazer aqui, por exemplo, uma pergunta de múltipla escolha, tá? Então, ele vem aqui e eu vou pôr qual é a questão, tá? E eu até já coloquei aqui, ó. Então, eu colocaria qual. Tô fazendo assim porque quem nunca usou vai ver que é fácil. Qual o gráfico? Se eu usei que é em inglês, vocês vão usar. Que você, né? Então, eu vou criar uma pergunta aqui, só um minutinho. Qual o gráfico que você acha mais fácil de construir, tá? Eu vou colocar uma pergunta aqui para ele, tá? Então, qual o gráfico que você acha mais fácil de construir? Deixa eu achar a interrogação aqui. Esse computador que não é meu. Bom, então aqui eu estou com essa pergunta, tá? Esse teclado aqui eu não consigo colocar interrogação, então desculpe, mas vai ser uma pergunta. Qual o gráfico que você acha mais fácil de construir, tá? Então aqui a questão eu coloco e as opções aqui, por exemplo, eu coloco lá colunas, né? Então eu já fiz a investigação, então posso pôr colunas de setores, né? O pizza, gráfico de linha, e se eu precisar, aqui eu acrescento questões, tá? Posso adicionar opções aqui. Então, estou colocando as opções, ó. Repare que ele vai criando aqui colunas, setores, linhas, tá? Então, eu fiz essa questão aqui, a primeira questão para eles, tá? Aí eu vou criar um novo slide e a conta gratuita ele deixa criar, se eu não me engano, até 2 slides. Ó. E eu vou colocar uma questão de nuvem de palavras. Então, eu vou criar aqui a próxima questão, ó, que está aqui. Qual é a questão? Eu já pensei aqui, ó. Então, o que você, tá? Estou fazendo assim porque aí é fácil para quem nunca usou. Achou do meio utilizado pelo seu professor
para divulgar os resultados da questão 3. Questão 3 do roteiro, tá? Eu ponho responda com uma só palavra. Tá? Então, eu criei a questão aqui, ó, tá? Esse aluno vai responder aqui com... eu vou colocar aqui uma só participação, tá? Por aluno. E eles vão responder isso aqui, e ele vai fazer uma nuvem de palavras, tá? E aí, eu criei duas questões aqui, que eu posso fazer isso com a sala, tá? Quais as formas que eu posso fazer, ó? Reparem que aqui, no Mentimeter, ele dá um link aqui, www.mente.com, e ele cria um código, tá? Então, se o aluno digitar, né, esse site aqui e colocar esse código, ele vai ter acesso às questões que a gente elaborou, tá? E eu posso também compartilhar, se for uma aula online, eu posso copiar o link, por exemplo, estou fazendo pelo Zoom, pelo Teams, eu copio o link e coloco lá no chat, os alunos clicam no chat e acessam. E ainda eu posso gerar um QR Code, tá? Então, ele pede aqui para gerar um QR Code. Então, tem um QR Code aqui. Eu venho aqui, ó, eu vou pegar o meu celular e vou ler esse QR Code. Então, a gente pode fazer também aqui o leitor de QR Code, ó. Estou lendo aqui com o meu celular, tá? Ele acessou, ele pede para eu abrir o navegador. Então, eu já peguei aqui, ó, o QR Code. Ele está abrindo no meu celular, tá? E aqui eu vou colocar, ó, a apresentação, tá? Então, eu vou colocar aqui para ele apresentar e vai ter aqui a questão 1. Tá? Então, vem aqui, ele abriu. Qual o gráfico que você acha, né, mais fácil de construir aí, dos que a gente discutiu? E aí, aqui, ó, com o meu celular, pelo QR Code eu peguei, eu vou colocar aqui colunas, ó. E eu acessei pelo QR Code e vou enviar, tá? E aí vai aparecer aqui, ó, já a gente pode compartilhar a tela, que eu achei o gráfico de colunas, ó. E aqui ele dá a quantidade de pessoas que respondeu, tá? Então, se vocês criarem aqui no Mentimeter, a gente vai fazendo uma pesquisa interativa. Uma pergunta que você quiser. Eu perguntei no 2 quais os gráficos que eles conheciam. Provavelmente eu vou rascunhar, desenhar na lousa, conversar com eles a respeito dos gráficos, e eu vou falar qual o mais fácil. Se eu retomar o assunto, ele pode falar qual o mais fácil, né? Obviamente que não é o de colunas, né? Porque eu tenho que fazer uma espécie de regra de 3 lá, para calcular a fatia. Mas eu vou fazer uma investigação. E o aluno vai olhar a questão do gráfico. Aqui eu vou gerar um gráfico de colunas, né? Ele vai olhar aqui e falar, nossa, que bacana. Eu vou trazer esse aluno, né? Eu vou trazer esse aluno para o assunto que está trabalhado, né? Que a gente está trabalhando. Vou interagir com ele e mostrar, olha aqui a importância do gráfico, né? E aí, esse link que eu passei, o QR Code, ele vai responder a pergunta feita. Ele responde e eu vou, se precisar levar para a sala de informática, eu vou levar e mostrar para ele a importância da pesquisa e o resultado sendo mostrado através do gráfico. Eu estou valorizando a questão gráfica. E depois, o que você achou a outra pergunta, né? O que você achou do meio utilizado pelo seu professor para divulgar os resultados da questão 3? Então, o que ele achou lá? Que vai construindo o gráfico, eu vou incentivando para responder. Responda com uma só palavra, acessando o link novamente. Então, ele vai voltar aqui e vai responder novamente, né? Então, eu vou para a próxima pergunta, tá lá, ele vai responder, tá? Então, ele tá lá aberto com o link, né? Ó, para o meu celular já apareceu aqui, tá? Eu não, ele vem a pergunta, não sei se vocês conseguem,
A pergunta que eu coloquei, ó, ela aparece aqui. O que você achou do meio utilizado pelo seu professor para divulgar os resultados da questão 3? Responda com uma só palavra. E eu vou responder aqui, ó, prático. Estou com o meu celular. Pode ser na sala de informática, pelo link, pelo código, e vou enviar. Ó. Eu coloquei prático. E aí ele acabou de colocar a nuvem de palavras, né? Eu chamei de prático, o outro eficiente, legal, bacana. A gente pediu uma palavra só. E a gente vai valorizando a questão da pesquisa, né? Tá aqui o link para eles acessarem, né? Para eu copiar, colocar. E ele simplesmente, quando ele entra aqui, ó, e coloca esse código, vai aparecer essas perguntas. Vocês que estão assistindo o vídeo, se fosse interativo, eu poderia passar. Mas como eu não vou fechar, se vocês colocarem esse www.mente.com aqui, ó, e colocarem esse código 21657800, tá? Vocês vão conseguir responder essas duas perguntas. E aí ele vai criando essa nuvem de palavras. E a gente falou, ó, isso é uma forma interativa de pesquisar, tá? Então, fazer o nosso gráfico aí, gente, ou fazer a nossa pesquisa, mostrar o resultado com um gráfico no Mentimeter, mesmo sendo em inglês, é muito tranquilo para a gente fazer, tá? Então, a gente pode fazer essa pesquisa e ir mostrando para o aluno, tá? Eu quero aprender. Tem vídeos aí no YouTube. Eu sei o básico aqui, mas isso eu já trago o aluno para a importância do gráfico, da pesquisa. Eu valorizo o tema que eu vou trabalhar, né? E aí ainda coloco uma pergunta depois: quais as principais diferenças na apresentação dos resultados entre as questões 3 e 4, tá? Então, na 3 eu usei um gráfico de colunas para os resultados, no outro eu usei a nuvem de palavras, o aluno vê o que é mais significativo, e essa ferramenta tecnológica de pesquisa e resultado imediato é bacana, né? Para trazer para ele, tá? Então, eu trago esse aluno, valorizo a questão da pesquisa do gráfico. E aí eu vou trabalhar no tema que eu quero. O tema que é falar de inadequações. E aí eu venho aqui no meu roteiro, depois que eu fiz todo isso, falo assim, algumas pesquisas estatísticas costumam apresentar resultados por meio de gráficos, cujos gráficos apresentam erros ou nos induzem à interpretação errada de forma intencional. A seguir, apresentamos um gráfico de uma pesquisa eleitoral que está construído de forma errônea. Analise o gráfico e responda por quais motivos esse gráfico contém erro. Qual a possível intenção de quem construiu o gráfico, tá? Então, agora eu entro no tema de falar de gráficos, né? E aqui tem um gráfico e isso é real, tá? De uma pesquisa de intenção de votos para presidente da República em 2014. E esse gráfico aqui era o gráfico de uma pesquisa do segundo turno, né? Tá falando, o Aécio larga na frente na primeira pesquisa. Então, o Aécio estava com 54%, Dilma com 46%, né? Então, tá aqui o gráfico, a diferença, né? Qual o erro desse gráfico, né? Qual a intenção dele, tá? Repare que o 54, a coluna, a grossura da coluna é maior que eu não posso ter, né? Eu tenho que ter colunas iguais aqui, né? Aqui está colorido, verde e amarelo, aqui o branco, mas talvez nem isso. Mas a própria coluna aqui, ó, o tamanho, né? Quando você olha isso aqui, ele está bem maior que esse. Então, dá aquele erro na pesquisa de interpretação, que, pô, isso aqui está bem mais substancial. Lógico que está na frente, mas ele tem, e ainda está falando, eu voto Aécio, né? Então, foi publicado na página. É um gráfico, como eu estou dizendo aqui, com uma intenção, né? Qual a intenção de quem construiu o gráfico, né? Analise o gráfico e responda. Então, eu vou jogar isso para o aluno. Eu vou mostrar o gráfico e vou perguntar para ele o que ele vai perceber daqui. E eu não vou responder, tá, gente? Eu estou dando a resposta, mas é o aluno que vai falar. O que está errado, né? Vamos ver se ele percebe. Ah, o meu aluno não percebeu qual o erro. Não tem problema, né?
Aí o professor vai atuar, depois vai primeiro ouvir as conjecturas e depois eu vou atuar. E vou mostrar que eu não posso fazer um gráfico, né? Um gráfico sério, assim, sem intenções. A coluna tem que ter a mesma espessura, né? E aqui, obviamente, que é um gráfico com a intenção, porque era do próprio partido, tá? Aí eu falo, o que deveria ser feito para corrigirmos esse gráfico? Tá? Então, eu posso passar isso para o aluno. E, obviamente, que depois eu vou falar, isso aqui não pode acontecer, tá? Mas primeiro a gente está investigando, estou ouvindo esse aluno. E a gente fala, isso é uma questão de matemática, mas as outras áreas também elas podem trabalhar assim, explorar. O professor, ele fala, né? O currículo da cidade, a BNCC, o professor é o cara das perguntas. E o roteiro de estudo eu vou jogando perguntas. E aí eu vou ouvindo, vou diagnosticando, tá? Como eu trabalho assim no colégio, esses alunos trazem respostas bacanas, né? Sempre tem um que vai, não sei nada disso, mas a gente vai ter parâmetros para abrir a discussão, tá? E a gente valorizou lá no Mentimeter a questão do gráfico, né? Então, o que deveria ser feito? Aí eu falo lá, outro gráfico que utilizamos bastante para apresentar resultados de pesquisa é o gráfico de setores, né? Por qual motivo esse gráfico está inadequado, né? Então, tem um gráfico aqui o gráfico de pizza, que a soma aqui da minha pesquisa, ela está dando 70 mais 60, 130 mais 63, 193%, né? E o gráfico de setores, ele para eu distribuir aqui, o 100%, tá? Então, o gráfico aqui, vamos ver se o aluno percebe, né? O que está acontecendo aqui? Ele está falando, aqui está até escrito, somam 193, o que não faz sentido, tá? Porque no gráfico de setores, e esses são gráficos reais, tá? Esse gráfico ele está com uma porcentagem acima de 100%, tá? Aí ele fala assim, outro gráfico de setores que se apresenta inadequado é o gráfico a seguir. Peço para o aluno, descreva quais os principais problemas que você percebe na interpretação desse gráfico. Eu estou jogando as perguntas para eles e depois eu vou agir, conforme o andamento, eu vou falando, né? Então, por que que esse gráfico está inadequado aqui, né? Então, está usando lá o Word, né? As versões aqui. Quais as versões utilizadas? Ele está apresentando aqui o gráfico de setores, a legenda e aqui o gráfico, né? Mas eu perguntei, por que que esse gráfico está inadequado? Quais os principais problemas que você percebe na interpretação desse gráfico, né? Então, deixa o aluno. O que está acontecendo, né? As versões lá, o Word 1.0, 1.1, 2.0, Word 97, 95, 2000, 2002. Primeiro que o gráfico de setores, o de pizza, a gente diz que mais que cinco informações aqui, geralmente até cinco, bom, mais que cinco não seria adequado, tá? Mas as cores aqui, né, gente? Então, quando eu olho aqui, eu não consigo, tá usando cores de azul aqui, ó, que eu nem consigo decifrar qual que é qual, né? Não tá claro aqui, esse vermelho com esse outro aqui, tons muito parecidos, né? Então, ele está adequado. Para quem vai ler, além de muitas fatias, né? As cores aqui, elas se confundem, eu não consigo diferenciar, ou com muito esforço, então ele não está adequado, né? E aí eu jogo essa pergunta para ver se o aluno percebe, né? A gente está falando em gráficos inadequados. Será que ele vai perceber que esse é o problema do gráfico? A gente abre a discussão. E se não perceber? Não tem problema, o professor depois vai atuar e vai falar, né? Então, aqui é a questão. Vamos lá. Outro gráfico que não foi construído de forma adequada é o gráfico de colunas abaixo. Quais os principais erros desse gráfico? Da forma que foi feita, qual a impressão que temos dos resultados obtidos, né? Então, esse gráfico, o que que está inadequado nele, né? O que que está de errado? Aí ele vai falar, a coluna está do mesmo tamanho, que era um problema do outro, mas qual é o problema aqui, né?
quais os principais erros da forma que ele foi feito, qual a impressão que temos, né? E deixa, vamos ver o que sai. Qual a impressão que temos, né? A barrinha verde, a coluna verde e amarela. A impressão que eu tenho é que o amarelo, se eu batesse o olho aqui, eu falo que a coluna do amarelo é quase o dobro da verde. Então, seriam informações que aqui eu tenho o dobro, né? E não tem nada do dobro. Por que que está errado, né? Porque a escala aqui, ó, na vertical, ela está começando do 48, né? Então, 48 unitária, mas está começando do 48 e não do zero. Então, deu a impressão desse 51 aqui, ó, do 48 para o 51, subiu 3 unidades. E do 51 para o 56, 5. Então, esse gráfico está parecendo o dobro desse. E, na verdade, a diferença entre eles, né, é pequena, aqui em percentuais, tá? Então, o que acontece? Está inadequado por causa da escala. Então, eu jogo isso aí e depois vou mostrar para ele. Essa escala aqui tinha que começar de zero, né? Esses gráficos, eles teriam que estar próximos. O tamanho dessa coluna aqui, praticamente, ela parece o dobro dessa. Em termos percentuais, essa diferença não está sendo representada pelo tamanho das barras, tá? E ele fala assim: agora que apresentamos alguns erros que não devem ser cometidos, ao divulgarmos o resultado de uma pesquisa por meio de gráficos, faça uma pesquisa em sala de aula sobre o esporte preferido de cada aluno, tá? Então, eu coloquei o Mentimeter, quis valorizar a questão do gráfico, depois eu entrei no assunto, os problemas gráficos que eu vou estar trabalhando, e, por fim, eu já passei pelos gráficos, eu quero que ele faça uma pesquisa do esporte preferido de cada aluno e peço para ele apresentar os resultados por meio do gráfico de setores, pizza e por meio do gráfico de colunas. Então, aqui eu ainda estou fechando o meu roteiro. Agora, opa, vamos fazer uma pesquisa, né? De uma coisa simples. Eu coloquei aqui do esporte preferido, tá? Mas cada professor vai sentir o seu aluno ao time de futebol, o mês de nascimento, por trimestre, que a gente vai organizar, vai fazer a festa de aniversário no colégio, então a gente vai organizar as pessoas por trimestre, né? Que é do primeiro trimestre, aí eu faço um gráfico de colunas, eu faço um gráfico de setores, cada um vai gerar um gráfico, mas é importante que depois a gente tenha esse fechamento. Ó, agora eu vou fazer uma pesquisa aqui breve e eles vão construir gráficos, tá? E aí o professor também, obviamente, pode levar isso para o Excel, fazer os gráficos por lá, mas também é bacana que faça manualmente, tá? Então, eu introduzi a importância do gráfico, ou tentei isso, ó como o gráfico é bacana aqui, a pesquisa, ó, instantânea. Depois eu falo dos erros e posso apresentar outros, e por fim eu ainda faço uma pesquisa e peço para esses caras fazerem gráficos, tá? E aí, aqui só as imagens dos gráficos que eu peguei, tá? Isso é só a ideia do plano. E aí, no final, a minha avaliação, né? Porque consta lá, como que eu vou avaliar? A minha avaliação é o roteiro, estudo, tá? Eu já coloquei esse aluno para fazer um roteiro, então, muito suficiente eu avaliar ele pela, obviamente que a gente compartilhou, mas pelo que ele respondeu. Cada um respondeu. E esse roteiro pode ser coletivo, posso fazer em equipes de 2, 3, 4 pessoas, né? Entrega um roteiro para cada grupo, então cada grupo vai responder, mas eles foram atuando. E no final ainda, né, a gente finalizou fazendo uma pesquisa curta, cada um faz aí do que achar conveniente e construindo gráficos, tá? E eu apresentei, e aí eu vou avaliar, né? Do que eu falei, se esses gráficos vão vir errados, né, com escalas, as formas que foram feitas, tá? Então, eu, assim, seria uma sementinha para esse plano de aula sobre esse assunto, tá? Espero aí ter colaborado com vocês, né? Poderia montar um Mentimeter agora e fazer uma pesquisa. Olha, o que vocês acharam desse plano de aula? É bacana, né? Mas reparem que isso aqui é um plano de matemática, mas as outras áreas, porque tem o pessoal vendo, como que a gente coloca as perguntas, né? Como que eu coloco esse aluno para atuar?
Essa é a ideia e essa é a proposta que eu sempre procuro fazer. Deixa eu pôr esse aluno, né? Não só de ouvinte, passivo, ao professor, aquela aula expositiva. Não que tenha problema a aula expositiva, tá? Tem momento que a aula vai ser expositiva. Ó, vamos fazer aqui o gráfico, essas coisas, o aluno precisa, mas ele não ficou só passivo na situação, ok? Então, espero aí ter colaborado com vocês com mais esse vídeo, né? Torcendo aí para que todo mundo tenha sucesso, tá? E mais uma vez, se você se inscrever, constantemente você vai estar tendo aí notícias do concurso, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.